gente, continuando com o assunto de CNC, então a gente vai começar a aula hoje resolvendo os exercícios que eu passei. Então a gente vai achar as coordenadas desses pontos, que é o primeiro exercício. Então a gente tem o ponto A, B, C, D, E, F, não tem F, G e H. Então o ponto A tá aqui, deixa eu botar verde aqui. Então a projeção desse ponto A no eixo X é essa linha, então é 1, e a projeção dele no eixo Y é aqui 2. Então o A, vou colocar X e Y, então em X é 1 e em Y é 2. E o ponto B, aqui a projeção em X é 2 e a projeção aqui em Y está na metade de 1. Então, ponto B, a projeção em X é 2 e em Y é 0,5. O ponto C, então a projeção de X no ponto C é igual a 3 e em Y veio para a parte de baixo, então negativo, então menos meio. Então, X é 3 e Y é 0,5. Menos, né? D, então a projeção de D em X vai ser aqui, ó, metade de 1. E em D em Y vai ser aqui menos 1. Então, é 0,5 e menos 1. Então, tá aqui em X menos, então menos 0,5. E em Y aqui menos 3. Aí a gente pula pro H. Então o H em X vai estar aqui, ó, entre menos 2 e menos 3. Então vai ser menos 1 e menos 2, então vai ser a metade, né? Então é 1,5. E em Y vai estar aqui em cima positivo, que é a metade. Então, entre 2 e 3, então é 2,5. E o G, a gente tá aqui, ó, na metade, entre menos 3 e menos 4. E em Y, a gente tá em 1. Então, é menos 0,3 e 1. Então, nosso ponto A, ele tem a coordenada 1, 2. Nosso ponto B tem a coordenada 2,0,5. O ponto C vai ser a coordenada 3, menos 0,5. O ponto D vai ser 0,5, menos 1. O ponto E, menos 0,5, menos 3. O H, menos 1,5, 2,5. E o G igual a menos 0,35, 3,5 e 1. Então, já que a gente tem esses números quebrados e a gente fica nessa construção de muitas vírgulas, então a gente pode colocar entre as coordenadas o ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula, 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 ponto e vírgula e ponto e vírgula, porque aí a gente sabe o que faz parte do número da primeira coordenada e o que faz parte do número da segunda coordenada.
Já a segunda questão aqui, a gente já tem os pontos aqui definidos, P1, P2, até P11. E a gente tem os tamanhos. Então, a gente precisa só definir as coordenadas. Então, eu posso colocar a coordenada aqui, ó, no ponto. Deixa eu botar a linha mais fina. Então, minha coordenada vai ficar aqui. Vou escolher minha coordenada aqui, entre Y e aqui X. Então, dá pra ver que nosso ponto P4, ele vai ficar negativo em X, né? Porque ele tá pra fora. Então, ou eu posso simplesmente colocar minha coordenada em cima do P4 para facilitar. Então, o que eu faria? Prolongaria aqui, faria todo mundo em cima de P4. Então, o Y aqui. E aí, no caso, nossa coordenada, não seria nosso P1, né? Não seria o 0, 0 como nos exemplos da aula passada. Então, seria um pouco diferente essas coordenadas, certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui X, Y. Então, são 11 pontos. Então, vou colocar P1, P2, P3, P4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Pronto. Então, 11 pontos aqui. Então, vou mudar aqui para outra cor. Então, deixa eu ver que cor. Tá essa marrom. Então, nosso P1. A projeção do nosso P1 em X é aqui, certo? Só que aí a gente não sabe qual é esse tamanho aqui. Então, a gente teria que fazer um pequeno cálculo. Por quê? O meio desse ponto aqui é 80, certo? Então, esse tamanho todo aqui, ó, é 80. E o tamanho daqui, ó, esse é 140, né, esse tudinho. Só que aí a metade da minha projeção, então aqui é 70. Então, essa parte aqui é 70. Então, esse resto que sobra aqui é 10, tá? Então, nossa projeção de P1 no eixo X vai ser 10. E em Y é fácil, porque tá aqui a coordenada, é 15. Então, deixa eu só pegar aqui. 15. Então, a gente encontrou o P1, 10. E agora vamos pro P2. Deixa eu apagar aqui pra gente não ficar se perdendo, né, no exercício. Então, o nosso P2. Então, nosso P2 tá aqui, a projeção em X é isso. Então, a gente precisa só ver essa coordenada aqui em cima, 60. Então, esse tamanho todo aqui, ó, já tem um númerozinho que é 60. Então, o nosso P2 é 60. Vou esperar essa ambulância passar. Pronto, então nosso X é 60, né, que a gente viu.
E aí a nossa projeção em Y também vai ser 15. Então, nosso Y em P2 é 15. Então, por exemplo, você pode ter encontrado números e valores de coordenadas diferentes dos meus, simplesmente porque você pode ter colocado o seu eixo, sua coordenada em lugar diferente, certo? Então, no final das contas, o que vai valer mesmo é o caminho percorrido entre um ponto e outro. Então, se um caminho percorrido pelo um ponto e outro tem que ser igual, ou seja, o valor tem que ser igual, certo? Não necessariamente o valor absoluto da coordenada, mas a diferença entre elas, tá? Então, continuando, o nosso P3 também vai ser aqui em cima, né, de P2, então é o mesmo X, então é 60, mas ele subiu na coordenada aqui em Y, então vai ser 15 mais 20, então a gente tem 35. Já o nosso P4, a gente voltou tudo, então ele tá aqui, ó, em 0, em X, e a altura é igual à altura de P3, então vai ser 35. Nosso P5, esse P5 tá aqui, então ele tá, a gente já viu que ele tá na metade aqui do 140, tá? Só que ele tá na metade de 140, só que na verdade ele tá nessa distância aqui, né? 80. Então, o nosso X é 80. E o nosso Y é o máximo, então é 30 mais 20 mais 15, então dá 65. 80 e o outro é 65. Já, deixa eu tirar aqui, o nosso P6, ele já vem pra cá, ou seja, ele tá no máximo do nosso tamanho aqui. Então, 80 com 80. Então, dá 160. E ele caiu, só que ele tá na mesma altura aqui, ó, que P4. Então, ele é 20 mais 15, 35. Então, a altura dele é 35. Já o nosso P7, o X tá aqui. Então, como é que a gente vai fazer para achar esse X, essa projeção? Então, a gente tem, ó, todo esse tamanho aqui é 160, certo? Só que a gente tem esse tamanho aqui, ó, é 50. Só que a gente não sabe qual é esse tamanhozinho aqui, restando, né? Por quê? Porque de um lado a gente tinha 60 e do outro a gente tem 50. Só que é como se fosse, esse desenho ele é simétrico, então a mesma medida que a gente achou aqui no P1, que era 10, então esse espaço aqui, ó, é 10. Então esse espaço aqui também é 10, certo? Então, o nosso P7 vai ser o quê? Esse 160 todo, menos 10, menos 50. Então, vai ser o quê? Esse tamanho aqui vai ser igual a 100. Então, nossa coordenada de P7 em X é 100. E em Y vai ser o mesmo tamanho de P3, então é 35 também, certo? Deixa eu ver aqui. Então, nosso P8. Então, nosso P8, o tamanho em X, a projeção também vai ser igual,
a P7, então também é 100. Aqui. Mas ele caiu de altura, então ele está na mesma altura de P2, então é 15. Nosso P9, ele já andou tudo, só que aí ele andou o quê? Ele andou esse espacinho 10 mais todo 140. Então 10 mais 140. Então tudo isso aqui é 150. Nosso tamanho aqui 150. E o Y, P9, continua sendo igual ao Y do P8, do P2 e do P1, que é 15. Então, nós temos o nosso P9. O nosso P10, ele vai ter o mesmo tamanho, a mesma projeção em X, então também vai ser 150. 150. Mas ele caiu de tamanho, ou seja, ele está no tamanho 0 em Y0. Então, ele é 0. E o nosso P11, ele voltou para o começo. Então, o nosso X vai ser esse tamanho aqui, que a gente sabe que é 10. E o nosso Y continua sendo 0, porque ele está no 0 da coordenada. Então, assim, a gente achou as coordenadas para esse meu sistema que eu fiz nessa posição de X em Y. Então, você pode, como mais uma vez, né, você pode ter encontrado valores diferentes, mas isso não significa que você está errado, tá bom? Mas só tem que prestar atenção que a diferença, né, das coordenadas entre esses pontos vai ter que ser igual, certo? O tamanho percorrido por eles. Então, desenhando lá o nosso P, então, nossos pontos, né? Então, P1 é 10, 15, P2 é 60, 15, P3, 60, 35, P4, 0, 35, P5, 80, 65, P6, 60, 35, P7, 100, 35, P8, 100, 15, P9, 150, 15, P10, 150, 0 e P11, 10, 0. Então, a gente tem os pontos das nossas coordenadas. Vamos para a terceira questão. Então, aqui nessa terceira questão, não desenha os pontos, mas ele diz que cada lado desses quadrados tem tamanho 1, tá? Então, e define nossas coordenadas, o sentido das nossas coordenadas. Então, se cada lado tem tamanho 1, eu vou desenhar aqui primeiro as coordenadas. Então, Y eu vou colocar aqui. Z eu vou colocar aqui. E o nosso X, ele tá aqui paralelo, né? Então, ele tá aqui. X. Então, é mais ou menos paralelo a essa linha. Então, a gente tem o quê? A gente tem que definir os pontos, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, os pontos. Então, eu vou considerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou ir lá pra trás, que é como se fosse tivesse o ponto 6 aqui, né?
embaixo, nessa coordenada aqui assim, 6, 6, aí aqui eu tenho ponto 7, não, deixa eu começar por cima, melhor. Então, do meu ponto 5, eu vou ter aqui meu ponto 6, meu ponto 7, aí lá atrás, ponto 8, aqui na frente, ponto 9, aqui o ponto 10, aqui o ponto 11, aqui em cima, 12, aqui, 13, vou botar aqui, 14, 15, e aí só falta lá embaixo, lá atrás, o 16. Então aqui é como se fosse o de lá atrás, tá? E o 8 também, como se fosse daqui de trás. Então, eu consegui definir todas esses pontos, ou seja, as divisões entre que a ferramenta iria passar, tá? Então, a diferença é que aqui a gente tem as coordenadas x, y, z. Então, a gente tem 3 coordenadas para cada ponto. Então, se eu tenho aqui, vou desenhar x, y e z. Pronto, então eu desenhei, escrevi nas pontos 1 a 16. E aí a gente tem os tamanhos de cada tamanho um lado, certo? Então, para o ponto 1 vai ser fácil porque eu coloquei todas as coordenadas para começar nele. Então, coordenada em x, y e z vai ser 0. O ponto 2, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 em z. Então, 5 aqui em z. O y e o x continuam sendo 0. O ponto 3, eu vou lá para trás. Então, se eu estou indo lá para trás, eu estou indo 2 quadrados. Então, significa que em x, esse ponto 3 tem 2. Tamanho 2. Certo? Porque aqui, ó, é essa linha aqui. Que é 2. Então, em y continua sendo 0, porque não tem nenhuma altura, e em z continua sendo o mesmo tamanho de 2. Então, é 5. O ponto 4 eu já subi. Então, eu continuo com o x igual a 2 e o y igual a 5, mas o z eu subi. Eu subi quanto? 1, 2, 3. 3 quadradinhos, então 3 tamanhos. O ponto 5, eu recuei em z, então eu recuei um tamanho. Então, meu z vai ser igual a 4. O meu x vai continuar a mesma coisa, porque está na mesma projeção em 3. Então, vai ser em x, mesma coisa, mesmo tamanho, 2. E em y vai ser o mesmo tamanho, porque eu estou no mesmo plano que 4. Então, é 3. Já no meu ponto 6, eu continuo com o mesmo z, que é 4. Mas o meu y, ele também vai continuar igual, porque está no mesmo plano. Então, meu 6 vai ser igual a 3. Mas o meu x, eu recuei todo mundo, ou seja, eu voltei para o plano inicial em x. Então, o meu x de c no ponto 6 é 0. Do ponto 7, que está aqui na ponta, eu andei mais uma casinha, ou seja, aumentei o tamanho de z. Então, voltei para 5. O tamanho em x continua sendo 0. E o tamanho em y também continua sendo 3, porque todo mundo no mesmo plano.
certo? Na mesma altura, né? E aí o ponto 8 eu caí lá para trás. Então, se eu cair lá para trás, significa em Z. Significa que ele vai ter o mesmo tamanho do ponto 6, 5 e 9 em Z. Então, ele continua sendo 5. Não, 5 não, desculpa, 4. O Y, ele caiu, ou seja, ele está no plano aqui de baixo. Então, esse plano aqui de baixo tem altura só de 1. Então, é 1. E, desculpa, 1 é no Y. E em X, ele vai estar o quê? Lá para trás. Então, se ele está lá para trás, ele está num ponto máximo em X. Então, é 2. O ponto 9, você veio todo para frente agora. Então, o X zerou. O Y é a mesma altura do 8. Então, é 1. E o Z também vai ser no mesmo plano do 8, que é 4. Então, agora a gente vai para o ponto 10. Então, o ponto 10 eu recuei. Então, só tenho em Z tamanho 1. Em X, eu tenho 0, porque ele está no plano, né, do 9, então é 0. E em Y, eu tenho uma altura só, então só uma caixinha. No 11, eu vou todo mundo lá para trás, então eu tenho um tamanho máximo de X, então é 2. O Y de X, eu subi. No caso, continuo, né, na mesma altura, então é 1. E o Z é 1 também, porque eu tô recuando todo mundo, então eu continuo no ponto 1. Então, o X é 2, o Y é 1 e o Z também vai ser 1. Já o ponto 12, eu vou lá para cima de novo. Então, minha altura, né, o Y, vai ser toda, então vai ser a total, que é 3. O meu X vai ser o máximo, que é 2. E o meu Y continua sendo o mesmo de 10, que é 1. E o meu ponto 13, aí eu já volto todo mundo em X, então eu zerei de novo o X para 13. O Y, ele é a altura máxima, então é 3. E o Z continua sendo 1, que está no mesmo plano aqui. Então, o 14, a gente recuou completamente em Z, então a gente já chegou no plano que Z vai ser 0. Então, 14, o Z é 0. O Y, a gente está no tamanho máximo, 3. E o X, a gente recuou todo mundo, então também vai ser 0. No 15, a gente tá no plano Z, continua sendo 0. O Y vai ser a altura máxima, então continua sendo 3, só que aí agora a gente andou lá para trás o máximo em X, então é 2. E o ponto 16, a gente desce todo mundo, então o Y vai ter altura nenhuma no ponto 16, então é 0. O Z, a gente continua também sendo 0, porém o nosso X, o 16 é um ponto lá atrás, então na mesma coordenada do X de 15, então ele é igual a 2. Então, a gente tem todas as coordenadas para esse ponto, para essa figura, a partir desse ponto aqui inicial. Então, se você colocar sua coordenada em outro sentido, por exemplo, ao invés do X estar indo lá para dentro da imagem, ele vir aqui para fora, então todos esses meus valores de X iriam ser negativos, certo? Então, vai depender muito de como
você faz, só que nesse caso aqui já tem um sistema de coordenada pré-definido, então o sentido positivo de x, y, z já está definido. O que importa agora é onde você colocar, certo? Enfim, então vamos lá. Para o ponto P1, eu tenho 0, 0, 0. Para o ponto P2, eu tenho 0, 0, 5. O ponto P3, eu tenho 2, 0 e 5. O ponto P4, eu tenho 2, 3 e 5. O ponto P5, eu tenho 2, 3 e 4. O ponto P6, eu tenho 0, 3 e 4. O ponto P7, eu tenho 0, 3 e 5. O ponto P8, eu tenho 2, 1 e 4. O P9, eu tenho 0, 1 e 4. O ponto P10, 0, 1 e 1. P11, 2, 1 e 1. O P12, eu tenho 2, 3 e 1. O P13, eu tenho 0, 3 e 1. O P14, eu tenho 0, 3 e 0. E o P15, 2, 3 e 0. E o P16, 2, 0 e 0. Então, esses são os pontos das nossas coordenadas, né, para uma figura desse tipo. Então, continuando com o nosso sistema de coordenadas, a gente vai ver aqui no torneamento CNC sistema de coordenadas, e aí a definição do ponto de 0 se vai ser colocado na peça ou na sua máquina, certo? Então, no A, eu tenho meu ponto de origem situado no encosto das castanhas, ou seja, na minha máquina, e no B, na face da peça. Então, a gente tem aqui a origem na face da peça. E aí, aqui, geralmente, o que acontece? A gente sempre usa a face da peça como início. Então, se você for pegar lá na sua máquina do CNC, ou no torno mesmo, você sempre vai colocar a sua ferramenta na face da sua peça para começar o processo de usinagem, certo? Isso porque a gente faz uma peça por vez, tipo uma geometria por vez, mas ao longo, se você for produzir muitas vezes, muitas peças de forma automatizada, né, com processo de fabricação, produção elevado, então é mais fácil você colocar ponto zero na sua ferramenta, na sua máquina no caso, e aí, consequentemente, a partir daí você faz todas as programações. Então, é o que acontece porque você vai estar automatizando o seu sistema para colocar 10 mil peças, tá? Então, não vai fazer diferença, por exemplo, se o seu tarugo tem um comprimento de 11 milímetros, ou se o próximo tarugo que você vai colocar tem um comprimento de 10 milímetros, nesse sistema de coordenadas, colocando na castanha, tá? Porque aí, na hora de usinar, ele vai cortar esse 1 milímetro aí de diferença de qualquer jeito. Já se você está colocando na face, esse 1 milímetro vai fazer diferença. Por quê? Porque a sua ferramenta ela não vai encontrar a face que era para ela encontrar, porque vai ter esse 1 milímetro aí no meio do caminho, desregularizando, né, o seu sistema. O seu sistema de coordenadas vai ficar num lugar diferente que ele deveria estar. Enfim, então,
esse sistema de coordenadas pode ser colocado na face, como pode ser colocado na sua máquina, né? No caso aqui do CNC, nas castanhas. E aí a gente tem dois tipos de sistemas de coordenadas para a gente achar as coordenadas dos pontos na nossa peça. Então, a gente pode utilizar o sistema de coordenadas absolutas ou o sistema de coordenadas incrementais. Então, vou ver alguns exemplos. Então, aqui, a gente do sistema de coordenadas absolutas, eu tenho o meu sistema colocando aqui na face da minha peça. Então, meu Z tá pra cá e meu Y tá aqui, meu X, né, tá aqui pra cima. Então, só aqui pra gente ver, o Z é o comprimento, né, tá trabalhando o comprimento da sua peça, e o X tá trabalhando com o diâmetro, tá? Então, quando a gente for escrever aqui, eu vou escrever na coordenada X o diâmetro, então não vou escrever o raio, então vou escrever o diâmetro. Então, o diâmetro aqui, trabalharemos com 15, 40 e 60, tá? Então, a gente tem o ponto A, vai ser o 0, 0, né, que é a origem. O nosso ponto B, a gente tem um diâmetro de 15 e um comprimento também, vai ser 0, então não faz diferença. O nosso ponto C, a gente vai ter o mesmo diâmetro, que é 15, porém a gente vai ter uma altura que vai ser menos 10. O nosso ponto D, a gente tem o diâmetro que vai ser igual à diferença entre o diâmetro de E menos o diâmetro de C, então vai ser 40 com 15, vai ser 25, então o diâmetro vai ser 25, só que o comprimento aqui, esse 2 vezes 45, significa que essa altura aqui, desse rasgo, essa mini alturazinha aqui, é 2, certo? Então, o nosso sistema, o nosso comprimento de D vai ser o mesmo de comprimento de C, então é menos 10. Só que aí agora, para o E, eu vou ter um diâmetro de 40. Só que aí eu vou ter um comprimento do 2 com 10, então vai ser menos 12. O F, eu vou ter o mesmo diâmetro, que é 40. Só que aí o comprimento agora vai ser de 22, então menos 22. E o nosso G aqui, a gente vai ter um diâmetro de 60 com um comprimento de 22 também, então menos 22. Então, eu posso considerar, por exemplo, um H aqui e continuar. Então, meu H vai ser um diâmetro de 60 também, só que meu comprimento vai ser menos 50. Então, a gente tem as coordenadas para esses pontos, para esse sistema de coordenadas absolutas na face da minha peça. Se eu colocar aqui no encosto, eu já vou ter umas coordenadas absolutas diferentes. Então, vamos lá. Então, coloco o meu Z para cá e o meu X para aqui para cima. Então, eu tenho, vou fazer aqui, eu tenho um diâmetro também 0. Só que a altura vai ser todo mundo, então é 50. Positivo, né? Nosso B, eu tenho um diâmetro agora que é de 15. E a altura também é 50, porque tá na mesma face. O C, eu tenho um diâmetro também que é de 15. Só que aí a minha altura vai ser o quê? 50 menos 10, que é 40. O nosso D, a gente tem um diâmetro que a gente vai fazer a diferença, né? Então, é 25 de novo. Só que agora a nossa diferença vai ser
tem esse, conta com esse... Não, vai ser igual, né? 40. O nosso E, que vai ter a diferença do 2. Então, o nosso E, eu tenho um diâmetro de 40 com esse 2 daqui, né? Então, eu tenho 50 menos 10, que é 40, e menos 2. Então, é 38. O F vai ser igual a diferença, o meu diâmetro, né, que é 40, e o nosso tamanho vai ser 50 menos 22, então vai ser 50 menos 20 dá 30, então menos 2, 28. E o nosso G, eu tenho um tamanho, um diâmetro, né, de 60, e o tamanho também vai ser 28. E se eu considerar nosso H, eu tenho um tamanho, um diâmetro de 60, só que meu tamanho vai ser igual a 0. Então, se a gente comparar sistemas de coordenadas absolutas utilizando a face, a gente tem essas coordenadas, e utilizando a castanha a gente tem essas. Então, são sistemas de coordenadas bem diferentes. Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que para incrementais. Então, para incrementais, a diferença é que eu vou considerar o valor, o tamanho, vamos dizer assim, para cada coordenada, a diferença de um ponto para o ponto anterior. Então, se eu colocar, por exemplo, meus sistemas de coordenadas aqui na face. Então, tenho lá o meu Z e aqui o meu X. Então, para o ponto A, o meu sistema também vai ser 0, 0. E aí, para o meu ponto B. No ponto A, eu tenho um diâmetro 0 e no meu ponto B, eu tenho um diâmetro 15. Então, eu aumentei em 15, certo? Então, meu diâmetro é 15. E o meu comprimento continua sendo 0, porque eu não saí, né? Estou na mesma face. Então, é 0. Já no ponto C, eu tenho o meu... Cadê? A diferença dos diâmetros entre C e B é 0. Por quê? Porque o diâmetro de B é 15 e o diâmetro de C também é 15. Então, a diferença deles é 0. Só que aí agora eu tenho diferença de profundidade. Então, o que é que eu fiz? Eu saí de 0 para menos 10. Então, a diferença de Z entre B e C vai ser menos 10. O D, eu vou ter entre C e D. A gente viu que o diâmetro de D era 25. Então, o diâmetro de C é 15. Então, a diferença dos diâmetros é igual a 10. Já a diferença do comprimento é nenhuma, porque eles estão na mesma face. Então, o meu diâmetro é igual a 0. O meu comprimento, né, é igual a 0. Então, no meu E, eu tenho a diferença de diâmetros, porque eu tenho um diâmetro que era 25 para um diâmetro de 40. Então, eu tenho a diferença, que é 15. E a diferença de comprimentos entre um e outro é o 2, tá? Então, eu estou dando 2. Então, eu vou lá colocar menos 2. O F, diferença de diâmetros nenhuma entre relação D e F, porque eles têm o mesmo diâmetro. Então, o diâmetro vai ser 0. E a diferença de comprimento vai ser esse 22 menos 10, então é menos 12. O nosso G, a diferença de diâmetros vai existir, porque eu tenho saído de 40 para 60, então vai ser 20. Já o nosso Z vai ser 0, porque eles estão no mesmo tamanho, né? Então, é 0. Se eu considerar lá o nosso H, então o nosso H vai ser igual a
a diferença de diâmetros vai ser 0. Mas aí a gente tem a diferença de comprimentos, que é 50 menos 22. Então, a gente tem menos 28. Então, esses foram os sistemas de coordenadas para a face, certo? Então, essa seria para a face. E aí, vamos fazer, então, agora para esse sistema de incremental diferença, ao invés de usar na face, utilizar nas castanhas. Então, deixa eu apagar aqui. Então, nas castanhas. Então, eu tenho aqui o meu Z. E eu tenho aqui o meu X. Então, para a gente achar o ponto. Então, se a gente colocar nosso sistema de coordenadas aqui entre X e Z, e a gente vai incrementando, então é mais fácil a gente começar das coordenadas de trás para frente. Então, vou considerar aqui meu H, né, desculpa. Então, meu H, eu vou ter um diâmetro de 60 com um comprimento de 0. O meu G, eu vou ter um diâmetro de 60 também, então a diferença vai ser 0. Mas eu vou andar a 50 menos 22, então eu vou andar 28, né? O meu F, eu vou sair de um diâmetro de 60 para um diâmetro de 40, então eu vou fazer 20, e o comprimento vai ser mudança nenhuma, porque eu tô na mesma face, então 0. Isso é, a gente não vai ter nenhuma diferença de diâmetro, então é 0. E aí a gente andou esse mini tamanhozinho aqui. Então, a gente sabe que esse tamanho é 12, né? Então, tudo isso aqui é 12. Então, isso aqui é 10. Então, a gente andou 10. O D, a gente saiu uma diferença do diâmetro de 35 para um diâmetro... Não, diâmetro de 40 para 35. Então, a diferença é 5. E a distância percorrida, diferença entre D e E é 2. O C, a gente tem diferença de diâmetros de D para C. Então, seria de 35 para 15. Então, a gente tem 20. E o comprimento nenhum, porque estão na mesma face. Então, é 0. O B agora. Então, a gente saiu de um C e andou mais 10 para achar o B. Mais 10 em Z. E o nosso diâmetro vai ser 0, porque a gente tem o mesmo diâmetro de B e C. E o nosso A gente saiu de um diâmetro de B, que é 15, para que o diâmetro é 0. Então, a nossa diferença aqui é 15. E a nossa diferença de Z é nenhuma, então é 0. Então, a gente conseguiu fazer as coordenadas incrementares, tanto para a face quanto para as castanhas. E aí, no caso, a gente fez de H para A, porque fica mais fácil, porque a gente vai somando os tamanhos, né? As diferenças aqui. Se a gente fizesse de A para H, ia ser mais complicado, mas também pode ser feito. E aí, no caso, o que é que eu fiz? Eu fiz de A para H, mas na hora de colocar na máquina, eu iria substituir o A por H. Então, eu ia trocar a ordem dos pontos, tá? Então, no meu desenho, o meu A vinha aqui pra cima e meu H iria lá pra baixo. Então, eu ia mudar a ordem
a nomenclatura, né, dos pontos para minha máquina seguir esse raciocínio, tá? Então eu ia escrever o A como fosse o H. Então é isso, eu vou mandar alguns exercícios para vocês fazerem, sistemas coordenados para outras peças e utilizando os sistemas coordenados absolutas e incrementais, tá bom?